Olá, dias de paz, luz e sabedoria para nós. Continuamos com as nossas aulas, a mágica presença, hoje aula 59, ainda o capítulo 3, e o título hoje, Um processo de ascensão. Muito interessante, não que os temas anteriores não tenham sido, né? Tudo é realmente assim muito atraente, fantástico, né? Porque acho que não há uma palavra que caiba aí, né? Em toda essa relação de conhecimento, todo esse conteúdo tão fabuloso. Mas vamos lá, vamos acompanhar. Nossa revisão da aula anterior. Mestre Saint-Germain, ele esclarece sobre aqueles seres que vivem na crosta da Terra. Como nós vimos na aula anterior, então o mestre foi esclarecer, foi socorrer ali o espanto do Sr. Guy Ballard e dos jovens que falam, puxa, mas existem seres, existe vida no centro da Terra? Sim, existe vida no centro da Terra, como nós vimos, não é algo assim absurdo, o mestre explica detalhadamente como funciona isso, por que funciona assim, então é algo que vai nos elevando cada vez mais para a gente entender que sim, a perfeição de Deus, a perfeição das leis de Deus, dessa consciência onisciente, onipresente, ela alcança aquilo que nós ainda estamos, né, tentando compreender. Né? E os grandes mestres participam de absolutamente todas as atividades da vida. Não importa em que parte do universo, todos os seres libertos estão, sim, dando assistência, estão contribuindo para que as leis de Deus se mantenham e tudo aconteça na mais perfeita ordem. E aqui para nós, infelizmente, ainda, né, nós temos a ignorância que vai cegando, vem cegando a humanidade e não permitindo que nós tenhamos um alcance mais elevado do que aquele que nós chegamos até agora. Mas estamos avançando e com certeza, né, chegará o tempo em que todos compreenderão a grandiosidade, né, de Deus, essa grandiosidade das leis de Deus, de tudo aquilo que faz parte da vida, né, na sua maravilha de manifestação. Seguimos aí a trajetória do Sr. Guy Ballard com os jovens e o Mestre Saint-Germain os leva depois, né, dessa explanação toda, como nós vimos na aula anterior, a ele, o Mestre Saint-Germain leva o Sr. Guy Ballard e os jovens para conhecer um senhor idoso, que foi chamado aqui pelo Sr. Guy Ballard de David. Esse nome, como o Sr. Guy Ballard já até sinalizou, não é o nome real dele, provavelmente, né, certamente ele não foi autorizado a dar o nome desse irmão, dessa pessoa que estava lá, né, que passaria ali por um processo de ascensão. Olha que interessante. Nós estamos já há algum tempo, né, com esses estudos e os mestres são muito claros em relação àquilo que é a nossa missão nesse planeta, ou seja, qual é a nossa busca aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos buscando exatamente desenvolver essas virtudes de Deus, ou seja, as 7 virtudes de Deus, que a gente tem isso em aulas anteriores, né? Mas essas virtudes divinas, elas nos levam para onde? Ou seja, quando é que realmente nós realizamos essas virtudes, ou seja, nós temos a certeza que alcançamos elas definitivamente? Quando nós ascensionamos. Então, se a gente pegar, como sempre, né, o grande exemplo, o maravilhoso exemplo do amado Mestre Jesus, nós vamos ter aí a trajetória completa, desde a encarnação, né, ou seja, entrar num corpo físico, passar por todo o processo de aplicação, ou até melhor dizendo, de estudo, desenvolvimento e aplicação, né, desse conhecimento, desses grandes ensinamentos, até chegar naquilo que é a ascensão, que foi o que Mestre Jesus fez. Mestre Jesus
venceu inclusive a morte, né, que é uma referência muito forte, inclusive para o mundo cristão, né, porque Jesus é tido como o único que conseguiu vencer a morte. Não foi só Jesus que ultrapassou, né, esse limite do que é chamado de ressurreição para o mundo cristão. Outros mestres também o fizeram, mas não são conhecidos no Ocidente e de qualquer maneira assim, estão muito distantes, né, daquilo que é o nosso conhecimento aqui. Mas está acessível, nós podemos com toda certeza buscar essas informações, mergulhar nisso, explorar, pesquisar e nós vamos encontrar. Para o Oriente é algo mais comum, já conhecido há mais tempo. Mas ok, não é uma questão de nós ficarmos aqui tentando trazer provas ou ficar confrontando uma informação, né, ou algo que é uma crença ou outra crença. Não, é só a gente realmente pegar, tomar como base, né, esses grandes ensinamentos que o amado Mestre Jesus nos colocou, através da prática, que nós vamos chegar no resultado final, que é a ascensão, que é quando Jesus ascende, quando Jesus sobe aos céus na frente dos seus discípulos, aí dos seus seguidores, e ali ficam todos maravilhados. Jesus simplesmente se transfigura, né? Ou seja, ele se transforma, né, em luz, ou seja, ele acelera tanto as moléculas ali, os elétrons, né, da sua estrutura, né, física, mental, emocional, ou seja, tanto do seu corpo físico como dos seus corpos sutis, que eles simplesmente são absorvidos por essa luz e Jesus ascensiona. Esse é o nosso objetivo, é nesse ponto que nós temos que chegar. Então aqui o mestre está explicando isso. Por causa de uma realização anterior, aí no caso do Sr. David, né, ele harmonizou de tal modo a sua corrente de vida, então ele realmente buscou isso ao longo da vida dele, esse senhor que é chamado de David aqui pelo Sr. Guy Ballard. Então o mestre está explicando, né, que devido às realizações anteriores dele, ele conseguiu alcançar uma harmonia assim suficiente, né, através da aplicação, do conhecimento, daquilo que era a busca dele, que agora pode entrar em uma mais ampla onda cósmica de expressão, ou seja, ele vai conseguir expandir a luz dele, assim como os outros mestres o fazem, e simplesmente se conectar com toda a expressão do cosmos, com toda a expressão da luz da criação de Deus. E nessa grande atividade expressará fases mais transcendentais da vida individual do que possivelmente poderia expressar nessa existência atual. Então, aqui, com o corpo físico, nós temos sim muitas limitações. Existem aqueles que já ultrapassaram muitas barreiras aqui, que já conseguiram demonstrar feitos e a gente poderia dizer assim, proezas, né? Até milagres, como foi o próprio Mestre Jesus, encarnado ali, controlando, dominando a energia. Mas o que o Mestre está dizendo é que quando se entra nessa conexão, nessa iluminação, que foi o que aconteceu também com o próprio Siddhartha Gautama, né, chegando ao Nirvana, a essa iluminação, conseguimos, né, com isso, alcançar essa manifestação através do cosmos, através daquilo que é uma realização transcendente, algo que foge à nossa compreensão mais estreita através da personalidade. Devido a um desenvolvimento anterior e um esforço autoconsciente, então olha só, ele realmente se esforçou para isso, ele foi se desenvolvendo, o Sr. David, né, ou seja, empenhado, né, para conseguir chegar nos resultados desejados. Então, um esforço autoconsciente atual nesta vida. Temos, né, ou seja, agora há a possibilidade de dar-lhe a assistência que somos capazes de prestar. Vamos agora ao laboratório de eletricidade. Então, o mestre ele está apresentando, né, ali para o Sr. Guy Ballard e os jovens que, olha, ele chegou num ponto tal de desenvolvimento, de conhecimento, de elevação, que agora é possível receber a assistência dos grandes seres de luz
para que ele possa se libertar. E vamos acompanhar para ver como isso funciona. Depois disso, eles vão então lá para o laboratório e o Sr. Guy Ballard diz o seguinte: quando eles chegam nessa sala, né, nesse laboratório, a sala ela estava inundada por uma luz deslumbrante, uma luz branca, né, que realmente deve ser algo assim que a gente não consegue descrever, mas algo fenomenal, né? E ali se encontrava o acelerador atômico, né, que é como se ele tivesse carregado, essa é a descrição que o Sr. Guy Ballard dá, tivesse carregado com a própria essência da vida. Né? Então, o acelerador atômico, só para a gente relembrar, é uma cadeira. É um instrumento desenvolvido pelos grandes mestres de luz para auxiliar nesse processo da ascensão, nesse processo da liberação, acelerar as partículas, né, acelerar os elétrons, os átomos, para que cheguem num nível vibracional mais elevado, acima desse que nós temos na Terra, e aí sim, este indivíduo, né, ou seja, este espírito, consiga se elevar a tal ponto que ele passe a fazer parte, daí para frente, dessa associação com aquilo que é a luz de Deus que permeia todo o universo. Então o Sr. Guy Ballard descreve a cadeira, ele diz assim, parecia de ouro puro, né? E o mestre depois esclareceu que ali a cadeira ela tinha não só ouro, como algumas outras substâncias que são desconhecidas pela humanidade, que nós não temos conhecimento ainda. Teremos no futuro. Né? Mas o Sr. Guy Ballard disse que parecia ouro puro. Então, imaginemos aí uma cadeira toda em ouro, né? Brilhante, aquela imagem assim, reluzente mesmo. O Sr. Guy Ballard, né, ele disse que não teve autorização para descrever mais detalhes, né, dessa cadeira, né, e das questões que estavam envolvendo ali, né, o momento. E certamente existe um motivo e um propósito muito lógico aí por trás disso, né? E o mestre está orientando passo a passo tudo aquilo que o Sr. Guy Ballard pode apresentar. Bom, o mestre Saint-Germain, ele pede para o David se sentar na cadeira, né? Então o David se acomoda ali, e nesse momento a cadeira, na verdade, começa a ser envolvida por correntes de luz. Tudo começa a brilhar numa intensidade tal que é algo assim que para o Sr. Guy Ballard e para os jovens, né, claro, também que estão lá pela primeira vez, para eles é algo impactante, alguma coisa assim que fora de qualquer outra experiência que eles tenham vivido. Né? Então, o Sr. Guy Ballard disse que não tem nenhum tipo de mecanismo na cadeira, a cadeira está ali, você não vê uma chave, não vê um botão, não vê nada daquilo que a gente normalmente diria, é um equipamento e tem certos mecanismos ali para ser acionado. Não, mas também a cadeira dá uma sensação, uma impressão de ser muito confortável. Essa é a descrição que o Sr. Guy Ballard vai trazendo para a gente. E também a sensação de que ali, naquela cadeira, há uma vibração muito elevada. Quando todos estavam já preparados, né, em absoluto silêncio, um dos mestres ascensionados, ou seja, um grande ser de luz, de glória e poder, como diz o Sr. Guy Ballard, de repente ele sai, ele aparece, nós diríamos assim, do nada, né? O Sr. Guy Ballard aparece diretamente da atmosfera. Ele simplesmente surgiu ali naquele momento. Então esse mestre ascensionado, que chegou ali de forma radiante, né, com toda a sua glória e o seu poder, se apresenta para esse momento junto com todos ali. Esse mestre então orienta a posição que todos deveriam ocupar, né, isso de acordo com a radiação que cada um tem. Olha
ter esse destaque aqui, né? Então, o Sr. Guy Ballard está ali, os jovens também estão, e cada um é um aprendiz. Outros mestres estão ali. Então, esse mestre que vem como um orientador nesse momento, ele vai posicionando cada um de acordo com a sua própria radiação, para que esse trabalho, né, ele está envolvendo todo mundo, na verdade, no processo ali, no trabalho, para que saia exatamente com perfeição. E pede para que todos deem as mãos, né? Então forma-se um grande círculo em torno da cadeira e todos ficam ali de mãos dadas. Aí esse mestre, né, o poderoso mestre, fica de frente para o David, né? Ele se mantém ali de frente para esse senhor idoso, né, para conduzir os trabalhos. E o mestre Saint-Germain se posiciona atrás da cadeira para dar a assistência necessária também. E aí o mestre, esse mestre de luz, ele dá as seguintes orientações, as instruções. Que cada um feche os olhos e enfoque a atenção com toda a sua força sobre o poder onipotente da magna presença eu sou em seu interior. Então, volte-se para o teu Deus interno e foque aí, olhos fechados e atenção plena, focada, né? Nesse Deus interno, na sua própria presença. Jubilosamente deem louvores e graças, porque o corpo de David, deste irmão, é agora elevado em sua perfeição divina, e que ele agora aceite e receba sua plena liberdade divina, domínio e mestria. Tudo aqui está sendo desenvolvido justamente para dar assistência a esse irmão. E todos que estão participando, naturalmente, têm uma contribuição, e essa contribuição vem dessa maneira que para nós, né, ou pelo menos, quem sabe, uma boa parte de nós, no sentido de oração, de uma introspecção, quem sabe de uma meditação, é o mesmo processo. Fechamos os olhos, interiorizamos, buscamos a nossa presença divina e tentamos aí naturalmente manter a nossa atenção. É o que o mestre está orientando aqui por esse momento em que o David, esse senhor, receberá esse benefício da libertação e com isso será o direcionador de toda a energia, de tudo aquilo que é a manifestação da própria perfeição da nossa divindade. Então, o mestre de luz, ele passa a orientação para o Sr. Guy Ballard para que o Sr. Guy Ballard acompanhe todo o processo que vai se desenrolar nesse momento. Então, o Sr. Guy Ballard é autorizado a abrir os olhos e, nesse momento, o Sr. Guy Ballard diz que a luz era tão forte que estava ofuscando, ele não conseguia manter a atenção ali muito direcionada. A luz realmente estava muito forte, mas ele estava tentando observar. E isso tem um motivo, né? O mestre sabia que o Sr. Guy Ballard depois descreveria tudo isso, claro, através das orientações do mestre Saint-Germain, trazendo esses escritos para nós, que está aí, né? Hoje temos a oportunidade de acessar esses relatos, todas essas experiências, e o Sr. Guy Ballard está registrando esse momento, ali na memória dele, né, a experiência que ele está tendo. Então o mestre diz para ele, olha, você vai acompanhar aí, porque certamente depois você vai registrar esses detalhes, que é o que a gente está observando aqui. E aí o Sr. Guy Ballard diz que a sensação era de ser envolvido por aquela luz e, inclusive, está sendo elevado. Então, é algo que a gente não consegue compreender muito bem ainda, né? Mas provavelmente deve ser de uma sensação assim de desprendimento tremenda. E o Sr. Guy Ballard tem uma surpresa ali durante o momento que ele está acompanhando, né, que está desenrolando todo esse processo. Os cabelos desse senhor, o David, eles voltam à cor natural, castanho escuro. As rugas desapareceram e a
a pele dele se tornou jovem de novo, adquiriu aquele aspecto, aquele tom jovial. O Sr. Guy Ballard fica impressionado com isso e ele está tentando sustentar ali, né, o olhar, a visão, acompanhar cada detalhe. E isso foi algo que chamou muito a atenção dele, porque aquele senhor ele está simplesmente rejuvenescendo. Um senhor, né, já idoso, de cabelos brancos, de repente o corpo dele, né, toda a imagem dele, né, ou seja, vai se transformando, ele vai reconfigurando as células dele para chegar nesse ponto de jovialidade. E aí o Sr. Guy Ballard diz que a luz se torna intensa demais e ele já não consegue mais acompanhar. Então chega num ponto em que essa luz ela fica assim simplesmente cegante, né? No sentido de eu não consigo manter meus olhos mais abertos aqui. E essa luz envolveu todo o corpo do Sr. David e inclusive expandindo a todos que estavam ali. Então essa luz ela foi aumentando cada vez mais. E o Sr. Guy Ballard nota, né, ele certamente fica se esforçando ali, tentando abrir e fechar os olhos, né, porque deve ser uma situação bem delicada. O mestre fala para você, olha, presta atenção, foca aí, observe o que está acontecendo. E você não consegue manter, claro que o mestre sabia disso, óbvio, né, mas o Sr. Guy Ballard se esforça dentro das possibilidades dele e percebe que o corpo do David simplesmente desaparece na luz, ou seja, a luz toma conta ali. E o Sr. Guy Ballard diz que ele não tem consciência de quanto tempo durou todo esse processo. É uma coisa assim que aconteceu ali durante um tempo que ele não sabe determinar, ele não sabe precisar como foi, quanto foi ali exatamente esse espaço de tempo que levou para desenrolar todo esse processo, né, da absorção desse senhor David em plena luz, né? E o mestre Saint-Germain então passa algumas orientações. O corpo de David foi elevado à sua perfeição eletrônica. Vamos voltar aqui só fazendo aquela lembrança, né? Relembrando aqui que perfeição eletrônica, nós temos o corpo eletrônico da presença eu sou. Nós temos o corpo de luz, que é a própria substância luz, que envolve todo o universo. Então o David ele foi elevado até esse corpo eletrônico. Então nós saímos de um corpo físico, ou a gente poderia dizer em outras palavras, na ascensão, o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional e também o nosso corpo das lembranças, né? Ou seja, essa estrutura que nós temos, que usamos aqui, é absorvido por essa luz eletrônica e tudo se funde nessa luz. E aí o mestre diz, e o poderoso mestre, meu irmão, né, esse mestre de luz que estava ali conduzindo os trabalhos, levou-o consigo por enquanto ao âmbito de luz para o qual ele se tornou apto, mediante a perfeição de seu corpo eterno de luz. Então, nós poderíamos entender, de acordo com o que o mestre está descrevendo, aqui está orientando, que este irmão, David, foi conduzido, foi ali orientado por esse grande mestre de luz para um âmbito onde, quem sabe, seja um primeiro estágio, seja o primeiro ponto, né, vibracional, ou pelo menos assim, a primeira esfera vibracional onde ele consegue alcançar já nesse momento, né, que, claro, é extremamente elevado, mas quanto mais é possível chegar, né, na medida em que você vai expandindo essa luz. Isso nós não temos o conhecimento, não temos o acesso a isso ainda, mas é o que nós temos que chegar, porque cedo ou tarde, vamos dizer assim, ao longo da nossa trajetória, a nossa única busca, o nosso único propósito dentro do universo é exatamente nos fundirmos a essa grande luz que é a consciência de Deus, a consciência cósmica. E aí o mestre diz, ele voltará mais tarde nessa forma ascensionada, ou seja, já numa condição completamente diferente, para ministrar à humanidade sob a direção divina. Então,
ele certamente se prontificou, né, a própria presença divina dele se prontificou a retornar e continuar ajudando a humanidade em tudo aquilo que é necessário, né, como fazem os grandes mestres, como fazem os mestres que estão aqui. Conhecemos poucos mestres, na verdade, né, mas dizem os mestres que há muitos outros, há milhares de mestres ascensionados, seres libertos, que estão espalhados pelo planeta, sustentando a luz necessária para o planeta, contribuindo, e nós somos tremendamente auxiliados, ajudados em todas as partes do globo. Coisa que a gente, quem sabe, não conseguiu acessar ainda, né? Porque nós estamos ainda muito presos a essa condição, como nós dissemos, é bastante limitante através da personalidade. Mas podemos avançar. É uma questão de escolha pessoal. E então o mestre convida, olha, venham, iremos agora aos meus aposentos. E aí encerramos a nossa aula, vamos ver do que se trata e o que o mestre vai trazer em termos de orientações, qual é o caminho que o Sr. Guy Ballard vai nos levar, né? Vamos pegando carona com o Sr. Guy Ballard e com os jovens também, para que a gente cada vez mais enriqueça a nossa sabedoria e a gente possa assim alcançar, por que não um dia, né, essa possibilidade de ascensão, se, né, por que não, aí quem sabe num templo onde a gente possa também ter o merecimento de passar por um processo como esse, né, de uma forma tão bem assessorada, né? Então, é assim que nós vamos, com certeza, realizar aquilo que é o nosso propósito divino nessa Terra. Agradeço pela atenção. Como sempre, se tiverem alguma dúvida, comentário, fiquem à vontade, pode entrar em contato e aí nós vamos conversando a respeito. Que seja sempre para bênçãos, felicidade e sabedoria de todos nós. Gratidão. Até a próxima aula.